adquirir. Quem recebe aí, diga amém. Amém? Então, vamos ouvir aqui o pastor, vice-presidente do Projeto Vida Nova, amado. Olha o que Deus nos deu hoje. Amém. Tem outro microfone. Aleluia. Amém? Som. Deixa eu usar o púlpito aqui, irmãos, para poder apoiar as coisas. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Para nós é uma alegria poder participar desse momento. A gente tem ministrado, né, para casais. Já são muitos anos, né, nessa pegada de família. Nós temos esse entendimento, estava conversando com os pastores ali, que a família é base da igreja, né, irmãos? A gente sabe disso. E base da família é casal. Se o teu casamento vai bem, aí os filhos são abençoados por isso, a sociedade é abençoada. Você entende isso? Amém? Então a gente está muito feliz de estar aqui, poder ministrar, compartilhar algumas coisas. A gente queria falar um pouquinho para você do material que a gente trouxe aí. Fala aí, meu amor. Olá, graça e paz. Uma alegria estar aqui com vocês. A última vez que eu estive aqui faz muito tempo. Muito legal revê-los, estar com os pastores tão queridos. A gente trouxe um material, né? O pastor já falou aí sobre investimento. Às vezes a gente quer algo de melhor numa área da vida, mas a gente fica esperando cair do céu, né? E amor dá trabalho. Fale comigo, amor dá trabalho. Bem, se falando dessa sociedade que quer tudo muito rápido, né? Os valores da sociedade agora são esses, né? Tem que ser rápido, tem que ser fácil e tem que ser divertido. Aí o que acontece? O casamento dura alguns meses, porque não dá para ser rápido, fácil e divertido. Tudo que Deus faz é bom, mas coisa boa custa caro. Amém? Então, quero começar parabenizando os casais que estão aqui, porque quando você se propõe a vir num encontro como esse, você está dizendo para o outro, você importa. O que nós temos aqui é importante. Eu dou valor para isso, né? Porque não é só a boca que fala, as atitudes falam. E a gente precisa, cada dia mais, né, estar buscando a vontade de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Nós escrevemos aqui alguns livros, tem uma mentoria para casais, é um livro assim, bem prático e objetivo. A gente sempre indica, procurem ler juntos. No final tem uns questionários, assim, umas perguntas, porque a gente percebeu que tem muitos casais que não tem mais assunto. O que se conversa? Do boleto que tem que pagar e do Pix que vai fazer. E aí parece que a pessoa começa a dormir com um estranho. Quando vê, os sonhos são outros, os planos são outros, e as pessoas estão dentro da mesma casa, mas vivendo realidades muito diferentes. Então, a intenção desse livro foi essa, né? Trazer uma reflexão, e no final de cada reflexão, você vai ouvir do outro, né? E isso vai gerar intimidade, porque intimidade não é só ficar pelado, porque tem gente até que fica pelado perto do outro, mas a alma não consegue desnudar. A verdadeira intimidade é quando você desnuda a alma, quando você sabe qual é a maior dor do outro, qual é o maior sofrer do outro, qual é a maior alegria do outro. Então, a gente precisa se conhecer. E tem gente que está casada há 20 anos que não se conhece ainda. E, por falar nisso, estamos casados há 28 anos, para quem não nos conhece, né? 28 anos de vida conjugal. Sou mãe de 2 crianças. O Isaac, que acabou de fazer 26 anos. Ele está casado. E se casou, fez 1 ano de casado agora, em outubro. Fez 1 aninho de casado, está feliz lá com a Gabi. E a Isabela, que é a minha caçula de 22 anos, né? Então, são as crianças. Minhas crianças. Então, tem uma mentoria para casais, tem o Manual da Esposa Cristã. Este livro é best-seller. É mais vendido. É o mais vendido do projeto em todo Vida o projeto Vida Nova de Vilar dos Teles. Então,
É um livro muito legal, é um bate-papo de esposa para esposa, e eu recebo muitos e muitos testemunhos de restauração de casamento por conta desse livro. Então, Amém? Ó, homem, dê esse livro de presente para sua esposa. Você não vai se arrepender. os livros acabam tendo uma característica, né? Todos eles tratam sobre sexualidade também. O caminho que eu não lembro. Não, o caminho não, né? É o caminho? O caminho não. O Caminho da Felicidade, ele é um livro mais para... Ele trata de assuntos da alma, né? Então, eu conto aqui alguns testemunhos. Cristiano também acrescentou alguns textos. A gente fez uma nova versão, ele ficou um pouco maior. Então, aqui a gente trata de paternidade, espírito de orfandade, né? A gente trata mesmo dessas questões de cura interior. E eu acredito que esse livro também pode abençoar muito a sua vida. É um livro mais para você ler e pensar a respeito de você mesmo, né? Os outros livros tratam mais da questão de casamento, né? Só que se você melhorar, obviamente, seu casamento melhora, né? Porque Deus não restaura casamento, você sabe disso? Amém? Quantos sabem disso? Que Deus não restaura casamentos. Ficaram na dúvida, né? Deus restaura pessoas. Amém? E pessoas restauradas, aí sim restauram seus casamentos. Porque Deus trabalha em cada um de nós, né? Então, é um livro que vai fazer você crescer como pessoa. Esse é o propósito desse livro. Amém. Também, já que estamos fazendo nossa propaganda, fica aí o convite, se você se interessar, para a mentoria para casais em Teresópolis, que vai ser em abril de 2024. A gente passa ali um final de semana. A gente chama de um treinamento de inteligência emocional, né? A gente apresenta algumas ferramentas para vocês. E, assim, tem sido uma bênção, tem sido um tempo muito precioso. Essa já é, não sei se é a terceira ou quarta mentoria, né? Antes a gente fazia da lua de mel, a gente chamava de lua de mel. Agora a gente chama de mentoria para casais. E se você quiser saber informações, você pode entrar no Instagram, Mentoria para Casais. Aí você manda um direct lá, que a Fran é a secretária do Mentoria, ela vai passar para você aí né, todas as informações sobre o retiro. Amém? Então, os livros estão disponíveis, depois, se você quiser. Se comprar os 3, tem desconto, né? Se você ganhar o que vai ser sorteado, nada te impede de comprar outro e dar de presente, porque você é um abençoador. Amém? Então, vamos passar esse momento? Conforme ela disse, né, a gente tem trabalhado com essa pegada de parar e analisar algumas coisas, desenvolver mesmo a questão da inteligência emocional. Então, nós vamos ler um texto, mas vamos aplicar aqui um pouquinho em algumas áreas. Eu vou ler um texto clássico, está lá em Gênesis 2, versos 23 a 25, né? Disse Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Né? No original tem mais lógica, né? A gente lê em português, fica meio assim, mas o que tem a ver? Vai chamar mulher porque foi tirada do homem, né? Mas no original tem mais lógica, né? No hebraico é Ishá, né? Ela vai ser Ishá, porque foi tirada Ish. Então é como se fosse a partícula que significa homem com um acréscimo. Então, literalmente está dizendo aqui, né? A mulher é um ser humano melhorado. Amém? Quantos entendem isso? Os homens estão presentes, você entende isso? Amém? Você foi feito do pó e ela foi feita da costela, né? Então já foi feito um material mais aprimorado. Literalmente é isso que está dizendo. Porquanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Texto conhecidíssimo, né? A gente quer tirar uns conselhos práticos que a gente quer compartilhar e usar o texto como base. Primeira coisa, né? Os dois se tornaram uma só carne. A Marcele deu uma pincelada nisso aqui. Se você ler o texto, diz aqui que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Quando a gente lê o texto, a gente primariamente atenta para o fato que eles estavam pelados fisicamente, né? É isso mesmo, eles estavam nus. Por quê? Porque antes que houvesse pecado, eles andavam nus. Isso está no texto, você lendo o texto, você vê isso quando o pecado entra no mundo. Então, eles percebem que estão nus e se escondem e fazem para si roupas, né? De figueira. Mas muito mais do que isso, quando o pecado entrou no mundo, trouxe um rompimento também para esse relacionamento que era perfeito.
Então, o texto diz, estavam nus e não se envergonhavam. Na verdade, essa nudez aqui inicial, onde eles estavam nus, um diante do outro, e não sentiam vergonha disso, não era só física. Também era essa nudez da alma. Porque a queda trouxe o rompimento. Se você for ler o texto com atenção, você vai observar que a mulher recebe nome, né, depois, mas no início, o propósito de Deus é que eles sejam complementares. Quando Adão recebe a mulher, ele é que a batiza, mas Deus não chamou assim, né? Adão a chama de um nome diferente do dele, porque ele vê nela um indivíduo totalmente diferente dele, mas quando Deus cria, diz aqui que vê um homem e uma mulher, Ish e Ishá. Deus vê muito mais as similaridades, aquilo que se complementa, aquilo que se aproxima, do que aquilo que afasta. Então, quando ele batiza a mulher, é porque ele se vê como alguém extremamente diferente dela. Mas esse não é o olhar inicial de Deus. O que faz com que essa diferença se torne um grande problema é a queda. Antes não havia problema. Então, eles eram diferentes, porém complementares. Estavam nus e não se envergonhavam. Então, ela falou um pouquinho disso. E a gente gosta de reforçar, né? E a minha pergunta é essa. Será que vocês têm se desnudado, né, um diante do outro? Será que há essa confiança, esse compartilhamento? Né? Será que as suas dores, elas foram compartilhadas com o outro? Porque ser uma só carne, literalmente significa isso. O que dói em você, dói em mim. Quando ela sente dor, tem que doer em mim. Isso não pode ser para mim assim, tadinha. Não, se ela está sentindo dor, isso tem que doer em mim. E faz parte desse plano inicial. A sua necessidade é a minha necessidade. A gente vive numa sociedade de muito egoísmo. Isso está sendo trazido para dentro da igreja, está sendo trazido para dentro dos casamentos, né? Tem sonhos, tem planos, tem projetos. E uma das coisas que a gente sempre fala, né, é que casamento não dá mais para ter solo no casamento. Agora é dueto. Não tem para onde correr. Então, são os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. E aí, quando a gente fala de necessidades, fica a pergunta, qual é a necessidade do seu cônjuge? Uma boa pergunta para você fazer hoje para ele. Porque, por exemplo, ele pode ter a necessidade, ou ela pode ter a necessidade, de ter mais intimidade sexual com você. Opa! Bom. E aí, às vezes, eu ouço as meninas e elas falam assim, ai, pastora, mas você não entende, ele quer todo dia. Mas sabe por que ele quer todo dia, garota? Porque ele insiste todo dia. Porque você não dá para ele todo dia. Então, ele fica insistindo todo dia para ver se uma hora cola. Esse é um desesperado. O sujeito está no deserto, né? O que ele pensa? Só pensa em água. Ele não pensa em outra coisa. A questão é essa. Tira ele desta seca. Exatamente. Tira ele da seca, né? Faz um desafio de 7 dias para ver só se no 7º dia ele já está indo dormir até mais cedo. Então, qual é a necessidade do outro? A gente precisa conhecer. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de ganhar presentes, mas não ganha presente, porque o outro não dá presente. Então, se essa é uma necessidade minha, eu preciso dizer para o outro que eu gosto muito de ganhar presente. Eu preciso desenvolver essa comunicação eficaz, clara, objetiva, porque as mulheres também falam assim, mas pastora, não é possível que ele não sabe, a gente está junto há 37 anos. É possível, é possível. Você casou com um homem? É possível. Né? Nós somos diferentes. E ser diferente não é ruim. Ser diferente é uma bênção. Fala aí, olhando no olho um para o outro, fala, você é muito diferente de mim. E eu amo isso. Valorize isso. Então, essa questão que ela está falando aqui, né, sobre esse expor, falar da sua vontade, do seu desejo, sempre que a gente fala disso, eu me lembro de uma experiência nossa, pessoal.
já compartilhei isso algumas vezes, né? Mas no início do casamento, lá no início, nos primórdios, o que acontecia? Naquele momento que nós estávamos juntos, no momento de intimidade, eu sempre dava um beijo no ouvido assim dela, e ela fazia assim, né? E eu, poxa, garotão, né? Eu falei assim, cara, estou arrebentando, né? Descobri, né? Isso durou alguns meses. Olha que doideira. Eu acho que foi 1 ano ou mais. Meu Deus, foi pior. Foi pior. Porque eu, né, fazia aquele negocinho no ouvido e ela... E tal. Aí, um belo dia, não me lembro nem porquê, né? A gente estava sentado, conversando, e ela falou assim, sabe aquele negócio que você faz na minha orelha? E eu pensei, caramba, é tão bom que ela vai até, né, dar uma elogiada, assim, um negócio. Eu falei, sei. Aí ela falou, pois é, eu odeio. Né? E assim, a gente ri hoje, mas na época, né? Agora, por quê, né, irmãos? 1 ano penando, sofrendo, né? E na época, a gente muito novo, a gente casou muito novo, e ela demorou 1 ano para dizer assim, não faz isso aí não, porque eu não gosto. Não poderia ter resolvido isso antes, na primeira vez, né? Não na hora, deixa ali e tal, mas acabou. Aquele negócio que você fez, não faz mais não, que eu não gostei, não é bom. Né? Então, é uma coisa simples, mas eu sempre lembro, quando eu estou compartilhando sobre isso, porque ela ficou sofrendo, ficou penando, né? E como é isso? É com outras coisas. Às vezes o outro está fazendo alguma coisa, a gente não está gostando, não acha aquilo bom, não queria e tal, mas não fala, não tem coragem de se expor, de dizer, olha, será que a gente pode mudar isso aqui? Será que podemos pensar em fazer de outro jeito? Né? Então, comunicação vai livrar você de muitos problemas. Você falou aí, eu me lembrei de uma senhora que ela congregava conosco, ela não congrega mais. E aí, ela já tinha cabelos brancos, né? E ela era divorciada. Um belo dia, ela chegou e falou que o marido dela tinha se convertido e ela ia se casar de novo. E aí se casaram de novo, lá com o pastor do esposo e tudo. Foi uma coisa simples lá entre eles, mas eu estou achando que a vida está correndo como tinha que ser. Passa um tempo, ela me procura, as lágrimas, para dizer que o casamento tinha acabado novamente. E aí, mas o que aconteceu? E ela falou, pastora, no dia da lua de mel, eu estava usando pomada. Primeiro lugar, né? Poxa vida, tu vai para a lua de mel, tu inventa a moda de passar pomada. Caramba! Mas eu estava usando pomada. E aí, quando ele veio, eu falei, não posso, estou usando pomada. Ele entendeu que ela estava enrolando, que ela não queria ter relacionamento com ele. Ele nunca mais procurou por ela. E ela nunca se ofereceu para ele. E o casamento acabou de novo. Então, né, esse é um exemplo assim bem absurdo, mas tem pessoas vivendo isso dentro de casa. A falta da comunicação, ela gera morte, ela gera destruição, ela traz um afastamento muito grande. Então, o que nós precisamos aprender a fazer é aprender a nos comunicar. A gente precisa desenvolver essa linguagem clara, sem achar que o outro tem que adivinhar o que eu quero. Não, ele não tem que adivinhar, ela não tem que adivinhar. Se eu não falar, ele não sabe. Se ele não contar para mim, eu não sei. Então, tenha isso em mente, né? Como é que anda a comunicação de vocês? Vocês estão bem? Vocês conseguem falar sem brigar? Vocês sabem brigar? Porque para brigar tem que brigar direito. A gente briga? Briga. Mas a gente briga como? Com respeito. Você pode discordar do outro, você pode se desentender do outro, mas você não pode gritar com o outro. Você não pode ofender o outro. Você não pode falar palavras que vai humilhar o outro. E isso aí é quem não crê que faz. Os ímpios agem assim. Nós não.
A gente senta, conversa, o negócio esquentou, vamos orar aqui, outra hora a gente conversa melhor. Mas a gente não pode, né, viver no imaginário, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes de vir aqui, falando sobre a questão do imaginário. O imaginário do ser humano, ele é formado pelas coisas que a gente escuta, pelas músicas que a gente ouve, pelos livros que a gente lê, pelos filmes que a gente vê, pelas histórias que a gente conhece. E aí, qual é o imaginário? O imaginário é: casou, dá ruim. Casou, não tem mais sexo. Casou, acaba o romance. Isso é o que está no imaginário. Mas essa não precisa ser a realidade da sua casa. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer também. Até porque tua mãe já falou isso para você, você não é todo mundo. Então, faz diferente na sua casa. Sua casa pode ter uma história muito melhor, lembrando sempre que tem gente de olho na gente. Então, você, papai e mamãe, lembre-se que você está ensinando o seu filho e a sua filha a viver um romance ou não. A viver uma vida saudável a dois. Muito obrigada. Ou não. Tem casais que não conseguem fazer isso aqui, porque não tenho ninguém para deixar meus filhos. Quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. Então, nascem os filhos e a gente anula o outro. Não, agora eu vivo para os meus filhos. Né? Eu conheci uma mulher que ela dizia: não, depois que meus filhos nasceram, meus seios são só para os meus filhos. Ah, miserável. Que coisa terrível. Porque você, então, é uma fake news. Porque quando se casa, gente, quem casou aqui porque queria muito lavar uma cueca? Ninguém. Meu Deus. Quem casou aqui porque queria pagar as contas dela? Ninguém. Você casou para ter direito de mexer nele e de mexer nela. Opa! Ai, glória a Deus. Mas você vê que as pessoas estão tão loucas. Esses dias a gente viu uma caixinha, né, que mandaram. Uma psicóloga lá respondendo, aí a caixinha era assim: estou dormindo de madrugada e meu marido tem a mania de passar a mão em mim. Eu sinto que ele está abusando de mim. O que eu faço? O sangue de Jesus tem poder. Olha que loucura, hein? A gente vive uma época em que essa ideia de que um está abusando do outro é um negócio mais comum. Toda hora a gente ouve isso: me sentir abusado, me sentir invadido, né? É um mimimi o tempo inteiro. Todo mundo acha que o outro está abusando. Aí a mulher vai e extrapolou. Eu estou dormindo, às vezes eu estou dormindo e eu acordo com ele mexendo em mim. Será que isso não é abuso? Perguntou, mas, né? Não era piada, ela não estava brincando, ela perguntou com seriedade. Tipo assim, o que eu faço, né? Será que devo processá-lo? Não sei, será isso que ela estava pensando? Né? E a psicóloga que estava respondendo era uma cristã, né? E ela falou isso, né? A resposta dela, ela falou isso: gente, o mundo está muito louco. Ela falou isso. Está tudo fora do lugar, está tudo errado, porque a Bíblia diz que o corpo da esposa pertence ao esposo, o corpo do esposo pertence à esposa, né? E ela respondeu isso: minha filha, se ele não mexer em você, vai mexer em quem? Né? Aí é que você tem direito de reclamar, se for mexer em outra mulher, né? Mas se ele está mexendo em você, ele está sendo bíblico, né? Então, olha que loucura, isso é muito adoecimento. Muito, e tem que dar glória a Deus, né, gente? Porque tem gente que não quer mexer no outro. E tem gente que não tem ninguém para mexer em si, né? Aí, isso eu presenciei. Eu sempre conto essa história porque, assim, a gente tem que dar valor ao que a gente tem. Amém. Aí, estava uma irmãzinha lá na igreja, uma senhorinha também. Ela já está com o Isso Senhor. Isso é um caso real. Já está com o Senhor. Aí, estávamos, assim, numa rodinha, e aí ela chegou e falou: ai, estou toda doída, estou muito aborrecida hoje. Por que, dona fulana, que você está aborrecida? A outra perguntou, que era muito amiga. Porque aquele cavalo me pegou à força hoje. Aí a amiga solteira dela: quem me dera.
falei, tá vendo aí? Aquilo que é ruim para você, tem um monte de gente querendo, né? Então, vamos valorizar quem a gente tem. Amém? Então, né? Somos uma só carne. Falamos aqui um pouquinho sobre comunicação. E queremos falar um pouquinho sobre a questão das diferenças, né? Que sempre dá rolo. Eu estava pensando sobre isso, né? Nós somos diferentes, não tem jeito, né? Você veio de uma outra cultura, você veio de uma formação familiar, né? E geralmente acontece isso mesmo, né? O cara que é mais introvertido, né? Aí geralmente a mulher dele é mais extrovertida. Um quase não fala, e o outro fala pelos dois, né? Isso é uma coisa muito comum. E isso cumpre propósitos, né? Porque a gente vai, né? E existem também as diferenças de homem e mulher, que as pessoas reclamam muito, mas que são simplesmente coisas naturais. Então, por exemplo, o homem é focal. Você precisa entender, é a natureza dele. Deus fez ele assim, né? No passado, o ser humano sobrevivia de quê? Né? De caça, de pesca. O cara estava num ambiente hostil e ele saía para fazer o quê? Ele saía para caçar. Então, o homem, ao longo dos anos, foi desenvolvendo essa capacidade de foco, de olhar, né, em túnel. Né? Por exemplo, por que é que você estaciona mais facilmente do que uma mulher? Não é porque você é mais inteligente, não é porque você é mais esperto, não é nada disso. É simplesmente porque você tem um senso espacial mais desenvolvido. Né? Existem as exceções, mas, em média, o homem tem o senso espacial mais desenvolvido do que a mulher. Por isso que para a mulher, às vezes, estacionar é um problema. Se ela for para frente, ela vai, né? Mas manda estacionar, aí entra também todo o preconceito que existe, né? Ih, mulher, né? Lembra que ela falou aqui do imaginário, o senso comum, as coisas? Mulher no volante, perigo constante. Você já ouviu isso, né? Então, assim, ela vai estacionar, logo um camarada para e fica, já para irritar mesmo. Aí que ela não estaciona mesmo, né? Mas por quê? Justamente por causa dessa questão que é natural, que é fisiológica. Então, o sujeito saía para caçar, ele tem que ter um olhar focal, né? Como é que é a mulher? A mulher, ela tem esse olhar periférico, né? A mulher, ela já enxerga tudo, porque o nosso cuidado era com a prole. A gente tinha que prestar atenção, era nas crianças. Então, você chega no ambiente, sem mexer a cabeça, você já viu quase todo mundo. Aí você ainda fala assim com ele, meu Deus, não acredito que fulana veio. Onde? Onde? Você não precisa mexer a cabeça, porque Deus fez isso, né? Deus nos deu esse olhar periférico. Por isso a luta da manteiga na geladeira, né? Ele não consegue encontrar a manteiga que está na geladeira. Você disse exatamente onde que estava, mas como ele só olha assim, né? Ele tem que estar muito atento para ele conseguir encontrar a manteiga. E você sabe onde que está a manteiga de olho fechado, né? Então, voltando a dizer, todas essas diferenças, elas nos complementam, elas nos ajudam, né? Eu gosto de falar isso, porque tem coisas que o cristiano é muito melhor do que eu, e tem coisas que eu sou melhor do que ele, e isso não é para competição, isso é para colaboração. Então, naquilo que eu não sou boa, ele me ajuda, e naquilo que ele não é bom, eu posso ajudá-lo, mas isso só se a gente for maduro, porque senão vira competição. Tem gente que compete para saber quem que paga mais conta, tem gente que compete para saber quem que guarda mais dinheiro, tem gente que compete para saber qual é o pai melhor. Tu já viu falar assim com a criança? Se a gente se separar, tu fica com o pai ou fica com a mãe? Meu Deus, não existe essa possibilidade. E aí fica uma dica aqui. O divórcio não é uma possibilidade. Você tem um plano A. O plano A é até que a morte nos separe. E aí você tem o plano B, que é fazer o plano A funcionar. Pronto. Se você fica botando o divórcio na história, você começa a desvalorizar essa pessoa. Por que as mulheres hoje têm muita dificuldade de valorizar o marido? Elas colocam os filhos no lugar.
né? Então, existe uma hierarquia dentro de casa. Os seus filhos, eles não podem ser valorizados acima do seu marido. Mas, na maioria das casas, não é assim que funciona. E a mesma coisa com os homens. Eles valorizam mais as mães do que as esposas. E aí você vai ver, eles falam assim, é porque minha mãe não me abandona nunca. A minha mãe está comigo sempre. Por quê? Porque o divórcio é uma possibilidade. Se o divórcio não for uma possibilidade, estou contigo, fechado, não abro, pronto. Você já resolveu metade dos seus problemas, porque você sabe que você vai ter que resolver suas pendengas com ele ou com ela. Não é para viver se torturando, né? Porque tem gente que vive se torturando, parece que vive para fazer mal ao outro. Mas como eu creio que eu estou falando, né, para casais cheios do Espírito Santo, amém? Como é que isso vai dar errado, meu irmão? Tem o Espírito Santo em você, tem o Espírito Santo nela, é Espírito Santo daqui, é Espírito Santo de lá, isso é uma glória. Aleluia. Não tem como dar errado. Então, fica aí a dica. Divórcio não é uma possibilidade, não é um assunto para conversar dentro de casa. Amém? Você vai riscar essa palavra. Porque a gente lida com casais e ouve muito isso, né? A pessoa se aborrece, se chateia. Ah, eu vou embora. Mas vai que o outro vira para você e fala assim, vai mesmo. Olha o problema, olha a zebra. Aí você vai fazer o quê? Vai dizer que estava brincando? Ou vai bancar o que falou? Ah, é? Então vou mesmo, né? Aí nessa que vai, imagina se o outro disser, ah, é? Então não volta não. Então assim, tem que cortar isso. Tem que cortar essa palavra do seu vocabulário, no nome de Jesus. Divórcio não faz parte, não está no nosso dicionário. Se você abrir o dicionário da nossa casa, não acha essa palavra lá, a gente vai pagar o preço e vai junto até o fim. E quando as pessoas têm essa consciência, as coisas são diferentes. Eu sei que você, talvez alguns aqui nem imaginem, né, o que é isso que eu estou falando. Mas eu me lembro de uma época que você ia na casa da pessoa, a pessoa tinha um sofá que ganhou da bisavó, da tataravó, ficava aquele sofá lá e a pessoa reformava o sofá. A pessoa reformava o móvel, né? Isso aqui está na minha família, não sei quantos anos, reformava. Então, assim, por quê? Porque as pessoas tinham essa mentalidade de que as coisas eram feitas para durar e elas mereciam investimento. Hoje em dia se faz as coisas para acabar, a gente sabe disso. Eu estava lendo uma pesquisa, né, que se um iPhone desse, se não fosse a questão da mudança da tecnologia, o aparelho durava 10, 12 anos. Sempre ficar levando tombo, né? Mas por que a gente muda? Por causa muda a tecnologia, porque te obriga a trocar de aparelho. Às vezes, eu mesmo, né? Eu me lembro que fiquei com o telefone tanto tempo que eu só troquei quando ele deu defeito. Né? Por quê? Porque eu dizia assim, esse aparelho para mim está resolvendo, né? Mas eles trabalham para que se tenha uma mentalidade de jogar as coisas fora. E no passado não se tinha essa mentalidade, se tinha a mentalidade de consertar as coisas. Se chegava na casa da pessoa, o sofá estava rasgado, ele ia lá e comprava uma capa e forrava o sofá. Quem lembra do que eu estou falando? Né? Compra uma capa, forra o sofá. E o sofá está bonzinho. E ninguém ficava sofrendo, penando. Ah, esse sofá está horrível. Não. Simplesmente está novo. Forrou, botou uma capa, está novo. Então era a mentalidade de se preservar as coisas, de consertar. E se fazia isso com tudo. Se fazia isso com casamento. Né? Casamento era coisa que assim, não, vamos resolver, vamos consertar. Tanto é que até quem viveu infeliz, você sabe histórias assim, de tia, avó, avô, né? Viveu infeliz 40, 50 anos, reclamando, resmungando. Aí quando o outro morre, fica chorando lá e morre junto. Meses depois, morre. Mas falou mal a vida inteira. Né? Mas por quê? Porque as pessoas valorizavam o relacionamento. Então a gente vai perdendo certas coisas, a sociedade vai mudando, e a gente vai trazendo para dentro do relacionamento coisas que não são bíblicas. Porque Deus disse lá no início, o homem vai deixar o pai e a mãe, vai se unir à sua mulher, os dois vão ser uma só carne. Né? E o que Deus uniu, o homem não separa. E isso está de pé até hoje. E para nós, o que está escrito vale até hoje.
Eu costumo falar, irmãos, às vezes a gente está falando num grupo assim, eu não conheço todo mundo que está aqui, né? Talvez tenha gente aqui no segundo casamento, no terceiro casamento. Eu quero dizer para você, irmão, em vez de ficar pensando, né? Poxa, ele está falando aí, e então estou fora. Não, mas você está dentro. Porque o importante é que você tenha consciência. Este casamento, se for o terceiro, se for o segundo, você tem que ter essa consciência. É o definitivo. Desse eu não saio mais. Agora eu conheço a verdade, eu conheço a palavra. Eu vou lutar e vou permanecer. Amém? Então, falando um pouquinho sobre essa questão da diferença, a gente vê muita briga por coisa que tem a ver com a cultura familiar. Então, assim, tem famílias que são barulhentas. Aí você se casa com a pessoa e a família dele, todo mundo faz em silêncio, silencioso, não tem bagunça, não tem gente andando pela casa. Aí começa a se chocar, começa a brigar por uma coisa que é cultural, que podia ser resolvida facilmente, né? Por exemplo, você vai fazer um café. Você vai fazer café. Você pega a água e coloca lá para esquentar. Sim ou não? Você coloca a água para ferver. Sim ou não? Aí você pega o pó e coloca na água. Sim ou não? Sim ou não? Ué, mas teve gente que falou sim. Ué. Aí então, peraí, deixa eu mudar a história. Você botou a água lá, esquentou, aí você pega um coador, pode ser descartável ou não, e coloca o pó no coador. Não coloca nada, coloca no coador. Sim ou não? Sim. Mas teve gente que falou não. Se a gente for prosseguir um pouquinho mais, né? Tem gente que bota até açúcar na água. Sim ou não? Sim. Tem gente que não, de jeito nenhum. Não tem cabimento, né? Principalmente agora que um monte de gente usa adoçante. Mas antigamente, para economizar, a pessoa já botava o açúcar antes, né? Agora a questão é a seguinte: você botou o pó na água, ou então você botou o pó no coador. E no final, o que fez? Café. O resultado foi o quê? É o mesmo. Fizeram coisas diferentes. Um vai dizer assim, está errado, o outro vai insistir, está certo, né? Aí o outro vai dizer, está nada, porque na minha casa, lá na minha família, não era assim, né? A minha mãe não fazia assim, né? Aí o cara está lá mexendo nas coisas, a mulher, meu pai não fazia assim. Mas conseguiu, resolveu, o resultado deu certo, né? Eu penei muitos anos, irmão, que meu pai sempre foi muito bom com habilidade manual, muito, excelente. O cara que pegava, consertava carro, ia, o carro dava problema, eletricidade, subia lá, mexia, tal, ele tinha chave de teste e não sei o quê. Irmão, eu não consigo colocar o quadro na parede. Eu coloco o quadro com um prego e o quadro fica torto. É impressionante, né? O que eu fiz durante muitos anos? Eu ia fazer, ficava irritado, aborrecido, né? Aí ela vinha, falava alguma coisa, né? Do tipo, larga isso aí. Aí eu me sentia ofendido, você está me chamando de burro. Está dizendo que eu sou incapaz de fazer. Como assim, larga isso aí? Eu não vou largar nada. Aí eu ficava lá penando, sofrendo, né? Aí era coisa desse nível mesmo. Acertar o dedo, coisa desse nível. Aí, né? Ficava com raiva do mundo, me sentia. Aí eu saía dali me sentindo assim, né? Um inútil, um zero à esquerda. Parecia uma novela mexicana, ficava penando. Aí ela vinha, você não é bom para isso, né? Aí me dava mais raiva ainda. Porque assim, não precisa falar. Já é óbvio, né? Que o cara não presta para aquilo. É óbvio, né? Tive que me conscientizar. Sou ruim para isso, pronto. Agora um troço dá defeito, eu vou lá, dou uma mexida, duas, e concluo. Vou contratar alguém para fazer, né? Vou chamar alguém, né? Se for alguma coisa mais grave, contrato um profissional, chamo um profissional. Se for uma coisa boba, eu chamo meu irmão. Eu vou falar com o Júnior para ver se ele vem aqui, né? Pronto, né? Então, assim, coisas
que tiravam a paz, que levava a briga, né? Por quê? Porque havia um jeito certo de fazer. O jeito certo é, homem tem que consertar isso. Homem tem que fazer isso aí, tem que mexer nisso aí e resolver, né? E eu, caramba, eu sou um homem, né, caramba, né? Só que descobri que não é bem verdade. Tem alguns homens que são muito ruins para esse tipo de coisa. E aí o que você vai fazer? Vai largar para lá? Não. Aí você vai morrer numa grana, ou vai ter que pedir ajuda para alguém, engolir seu orgulho e pedir ajuda para alguém. Qual é o importante? Que o trabalho, no final, seja executado. Pronto. Continua. Pode falar agora. Não, pode falar você. Então, irmãos, encerrando essa parte, né? São os exemplos básicos dessa diferença de homem e mulher, né? Um homem focado, dificuldade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, uma zebra. A mulher fala assim, eu botei o leite para ferver, né? Toma conta aí. É terrível, leite fervendo é tipo pão de alho, né? Em churrasco. Olha, rapaz, quantos sabem do que eu estou falando? Misericórdia. Você bota ele lá e você fica olhando. Se a pessoa... Ei, você... Quando você... Né? Derramou aquele negócio. Né? O pão de alho queima. É impressionante. Né? Então, assim, por quê? Dificuldade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A mulher faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não é verdade? Fala aí das suas qualidades, das suas habilidades femininas. Pode falar. Não, nós somos multitarefas. Mas, contudo, todavia, entretanto, não adianta. Se você quiser fazer uma coisa bem feita, você tem que fazer igual Paulo. Uma coisa faço. Né? Não dá para a gente fazer um monte de coisa bem feita. Agora, sim, você consegue dar atenção para a criança, ensinar a criança a fazer o dever enquanto cozinha. E, nesse meio tempo, botar a roupa para bater. Você consegue fazer coisas assim. Só que isso, minhas irmãs, não é para lançar em rosto dele. Está vendo? É um lerdo. Não faz nada. Olha aí, rapidinho eu resolvo tudo. São as diferenças. Nós somos diferentes. E aí a gente bate nessa tecla. Não é ruim ser diferente. Né? Então, a gente vê muito isso, né? As mulheres humilhando os homens. Aí fala, porque... eu sou ligada no 220 e ele não chega nem no 110. Como é que você acha que ele escuta isso? Se fosse o contrário, você gostaria de ouvir isso? Tinha um casal que a gente lidava com eles, né? E ela fazia questão de sempre dizer que ele era um banana. E falava para o filho, você não vai ser igual ao teu pai, não. Meu Deus, tem ofensa maior do que essa? Do que um homem ouvir que a sua esposa não quer que o filho seja parecido com ele. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. E, às vezes, a gente fala sem pensar. A gente fala sem se colocar no lugar do outro. Então, lembre-se de sempre se colocar no lugar do outro. Né? E se o outro ficar chateado, entenda. Porque tem hora que, assim, fica chateado e a pessoa ainda acha que não tem o direito de ficar chateado. Ora, o sentimento é do outro, deixa o outro sentir do jeito que tiver que sentir. Se sentiu mal com o que você falou, você vai lá e faz o quê? O que a Bíblia diz. Você pede perdão. E pronto. O perdão, ele é tratado nessa sociedade como fracasso. Na verdade, o perdão é um ato de nobreza. Pessoas nobres conseguem dar perdão e oferecer perdão. Pessoas fracassadas não conseguem nem perdoar ninguém, nem pedir perdão para ninguém. Mas o imaginário diz que se eu perdoar, eu sou bobo. Eu sou boba, não vai me fazer de bobo, não. Então, lembra, né? Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que assim experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos de nós não experimentam a vontade de Deus, porque tomaram a forma desse mundo.
começa a pensar se você não está reproduzindo aquilo que você viu na sua casa. Se a sua casa era uma casa sarada, legal. Mas a maioria de nós não viveu numa casa saudável. A maioria de nós vem de lares disfuncionais. E será que a gente está reproduzindo o que a mãe fazia, o que o pai fazia? Esses dias eu ouvi uma jovem lá, veio conversar comigo, e ela estava muito triste. Olha a história. O avô dela, pastor, sempre fez questão de mostrar que odiava a esposa. E a esposa era muito apaixonada por este homem. Chegou ao ponto dela nem ir mais para a igreja, que ela cansou de ir para a igreja, e ele também nem ligou. E aí a casa era muito grande, eles tinham uma boa situação financeira, morava cada um num cômodo lá, e viveram assim até a morte. Agora vem os pais dela, e ela falou: pastora, é igualzinho o meu avô com a minha avó. Meu pai parece que faz questão de mostrar para minha mãe o quanto ele a odeia. E ela, por sua vez, também não faz nenhuma ponte, não quer se comunicar com ele, fica cada um para um lado, e agora eles nem têm mais nada também, igualzinho o avô e a avó. O que é isso? Isso é a reprodução do que a gente viu. Tem coisa que eu tenho certeza que você pensou alguma vez na vida: nunca vou fazer isso. E aí, quando você viu, você estava repetindo aquilo. Eu lembro que, como minha mãe falava, me dava uma resposta, quando eu perguntava para ela por quê, e ela falava: porque sim, porque eu estou mandando. E eu sempre pensava: nunca vou fazer isso com o filho. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de respeito, pensava eu, no auge dos meus 10 anos. Um dia, tá meus filhos perguntando por quê, e eu: por que não? Porque eu estou mandando. Quando eu falei, eu ouvi até o tom da voz dela. Meu Deus, olha só. Então, quantas coisas a gente reproduz, está lá no inconsciente, né? A gente nem pensa, está no automático. Porque as relações, elas se constroem e elas começam a agir no automático. Então, assim, você já sabe o que faz para irritá-la, você já sabe qual vai ser a reação que ela vai ter, você já sabe qual vai ser a reação que ele vai ter. Então, assim, é um ciclo vicioso. E aquilo fica girando até que alguém pare o ciclo. A questão é: quem vai parar? Quem vai fazer essa roda maldita parar de girar? Eu não amo essa mulher, não demonstro amor por ela, porque ela não me respeita. Essa mulher não me respeita. E aí a mulher pensa: ele não demonstra amor para mim, então eu não respeito ele. É uma roda maldita. Então, ainda que você não se sinta amada, respeite o outro. As mulheres sabem amar, mas as mulheres têm dificuldade para respeitar. O camarada está no carro, ele toma um caminho que você acha que... Poxa, está vindo por aqui por quê? Botou o Maps por quê? Eu gosto do Waze. Né? Ela vai ali, ela toma essa história de ser ajudadora, né? Ela quer tanto ser ajudadora, que ela acaba ajudando demais. A pessoa fala. Isso é falta de respeito. Você não respeita a decisão que ele tomou, do caminho que ele vai. Você não respeita a decisão do Waze ou do Google Maps. Respeita ele. Respeita o time que ele torce. Respeita o desejo do outro. Tem que respeitar, gente. Aí a gente não respeita, eles ficam com dificuldade de demonstrar amor. E aí vale para os homens: ainda que você não se sinta respeitado, demonstre amor. Essa é a forma de parar de girar essa roda maldita. E aí, né, entende-se que quando um muda, a tendência do outro mudar é muito grande. Porque quebra o vício, aquele vício emocional quebra, obriga o outro a pensar de uma outra forma. Fica até sem saber o que fazer. Na maioria das vezes, né, quando acontece, a pessoa
Tem que descobrir, porque agora eu não sei como é que faz. Eu cheguei em casa brigando, reclamando, aí é a hora que ela vai gritar também. Aí ela não grita. Aí ela vem servindo, toma um cafezinho, meu amor. Que isso? Né? Então, é isso que a gente precisa fazer. Estou numa realidade alternativa. Esse negócio que virou moda, né? Realidade alternativa dos filmes, né? Não é possível. É a mesma mulher, mas não é possível. Então, uma outra realidade, um outro universo. Amor, vamos encerrando aí. Vamos encerrando. Vamos encerrando. Encerra aí. Encerra aqui. Encerra aí. Por último, irmãos, mas não menos importante, né? A gente tem visto como isso é essencial. A gente precisa falar de relacionamento íntimo. Isso é essencial. Se você não está fazendo isso, você prejudica todas as outras coisas, né? Então, os homens precisam de tensão e as mulheres precisam de relaxamento. São dois princípios básicos. Isso vai se manifestar, inclusive, no ato sexual. O homem tem que ter tensão naquele momento. Se não tiver tenso, não resolve. Amém? E a mulher precisa de quê? Relaxamento. Se ela não estiver relaxada, não resolve. Os homens fazem sexo para relaxar. As mulheres precisam estar relaxadas para fazer sexo. Então, assim, tem que aprender, tem que entrar num consenso. Amém? Isso aí funciona na natureza. Quando é que a fêmea entra no cio? Quando é que a fêmea se sente relaxada para procriar? Quando ela se sente segura. Isso funciona entre os mamíferos em geral, né? A fêmea tem que se sentir segura para entrar no cio. Aí você, mas você está falando de gente e agora veio falar de bicho entrando no cio? Acredite, o processo fisiológico é muito parecido. É muito parecido. Quando é que a mulher ela se sente mais à vontade para ter intimidade com o homem? Quando ela se sente segura. Se ela não se sente segura na relação, ela trava. Mas a gente está aqui a vida toda, estamos casados, né, de papel passado, troquei alianças, né, mas só que a questão da segurança é muito mais subjetiva do que você possa imaginar, né? Então, é aquela coisa mesmo de cumplicidade. Eu posso me entregar, eu posso me expor, eu posso confiar. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Você está falando tão bem? Vai lá. Tem mulheres que andam tão tensas que elas reclamam de dor na vulva, por exemplo, né? Quando eu vou ter intimidade, eu estou com dor na vulva. Não, agora você falou, eu esqueci. Não vai vir agora. Me atrapalhou mesmo. Aonde que eu estava? Eu já nem sei. Sentem dor na vulva, porque não conseguem relaxar. Então, exatamente isso, né? E o que a gente vê? Você já deve ter ouvido muito falar sobre isso, né? Da questão da energia masculina e da energia feminina. E é verdade. Nós, mulheres, estamos muito masculinizadas. Porque a gente aprendeu que ser mulher não é bom. Que para a gente vencer, a gente tem que ser igual aos homens. Então, a gente é mais autoritária, a gente é mais grosseira, a gente quer tudo do nosso jeito. Isso é o seu masculino crescendo. Aí você vai para o ambiente de trabalho. No seu ambiente de trabalho, se você não estiver com o seu masculino lá desenvolvido, passam por cima de você. A verdade é essa. Então, você aprende a ficar braba, a se impor lá no ambiente de trabalho. Mas quando você chega na sua casa, você precisa botar isso do lado de fora e você precisa virar uma florzinha de Jesus. Né? Você precisa colaborar, você precisa lembrar quem você é. A mesma coisa, os homens, né? Essa é a questão dos símbolos, né, gente? Essa questão da simbólica, a gente não tem tempo para falar aqui, mas ela é muito importante. Quando a gente perverte os símbolos, por exemplo, acaba o desejo. Então, por exemplo, quando eu
perverta o símbolo, né? A mulher, aquela que quer ser cuidada, porque é isso, né? O homem, ele quer uma mulher para cuidar. Se essa mulher se cuida sem ele, ele se sente sem função. E um homem sem função é um alvo para Satanás agir. Porque aí aparece alguém que se mostra que precisa de cuidados, e isso vai mexendo com ele. Porque o que ele quer, o que está embutido nele, é o cuidar. E aí, os símbolos invertidos, né? O homem está muito mais feminino e a mulher está muito mais masculina. Os símbolos estão invertidos. E quando há perversão dos símbolos, há a diminuição do desejo. Então, às vezes as pessoas, né, eu não tenho vontade de fazer as coisas. Né? Por que será? Existem N motivos. Né? Um deles é a pílula. A pílula, já se sabe hoje, ela é extremamente castradora. Uma mulher é de um jeito com pílula e ela é completamente diferente sem a pílula. Se você não fez o teste, faça o teste. Use camisinha. Depois não vai aparecer lá em Vila do Estético com a criança, né? Usa a camisinha. Aqui, viu? Então, existem N motivos, né? Existe a questão da segurança, existe a questão hormonal, existem N motivos. Mas esse é um motivo que tem sido muito frequente, os símbolos estão invertidos. Então, ela é muito resolvedora de tudo, ela resolve tudo. Quando uma mulher fala assim, amor, a lâmpada queimou. Na cabeça dela é assim, ele larga tudo e vem botar a lâmpada no lugar. Sim ou não, mulheres? Mas isto é um mundo colorido. Não é assim que funciona. Aí ela vai ficar com raiva, sai marchando, arrasta a escada, sobe, troca a lâmpada. Não preciso de mais nada, não. Eu aprendi. Eu posso ficar 6 meses com uma lâmpada queimada. Eu posso. Não estou dizendo que fiquei 6 meses. Posso ter ficado 5. Mas eu não troco a lâmpada. Não troco. Porque é a parte dele. E aí ele vai lá e ele resolve. Tem mulher que está suprindo tudo. É a história do dragão, né? Eu gosto da história do dragão, porque é essa. O dragão invadiu a cidade. Aí a mocinha vai, chega para o cavaleiro e fala, cavaleiro, nobre cavaleiro, chegou o dragão na cidade. O que você vai fazer? Vou matar o dragão. Oh, com Você vai certeza, matar? com certeza. Vou, com certeza. No momento apropriado. Eu vou lá, porque afinal de contas é uma coisa difícil matar o dragão. Vou afiar minha espada para poder matar o dragão. Ah, tá, peraí. Ela vai lá, ela mata o dragão, ela traz a cabeça e dá para ele. Toma aqui, ó, já matei, precisa mais não. É isso o que as mulheres têm feito. Mas pode ser assim, nobre cavaleiro, você viu que um dragão invadiu essa cidade? O quê? Um dragão? Sim. Ah, não é possível. Comigo aqui? Com você aqui. Ah, mas isso não vai ficar assim, não. Não? Não, o que você está precisando? Eu estou precisando que você mate um dragão. Não, eu vou agora. Você vai? Com certeza. Já estou até com a espada preparada. Eu estou te esperando. Então dá licença que eu vou lá. Deixa ele matar o dragão. Incentiva ele, vai lá, meu filho, mata. É seu, o dragão é seu. Pode ser lá. até que o dragão seja uma barata. Deixa ele matar essa barata, gente. Pelo amor de Deus. De Jesus. Amém? Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Você pode se colocar de pé. Oh. Irmãos, esse negócio é tão sério que ela estava fazendo um curso de etiqueta. Não tinha nada a ver com igreja, não tinha nada a ver com palavra de Deus, né? Não tinha nada a ver com relacionamento conjugal, nada disso. Etiqueta. E aí lá no curso de etiqueta, a pessoa que estava ensinando dizia que no restaurante, a mulher nunca deve se dirigir ao garçom.
A etiqueta manda que o homem faça isso, né? Mas, mas como assim? Ela vira para o homem, que é o cavalheiro, né? E fala, poxa, eu quero um suco. E aí ele pergunta, suco de quê? Né? Eu quero laranja com acerola. Né? Aí ele vai chamar, meu amigo, por favor. Por favor, aqui uma laranja com acerola para a dama. Né? E a gente vendo aquilo, né? E algumas pessoas veem e falam assim, mas que bobeira, né? Que besteira. Né? Algumas mulheres, vendo aquilo ali, vão falar, não sou maluca, não sou aleijada, né? Eu mesmo chamo o garçom, vem cá, garçom, né? E pode. E vai fazer? Vai. Só que a ideia é que se quebra alguma coisa que está na constituição do relacionamento. Então, a etiqueta é uma coisa muito antiga, né? Por isso que a Bíblia fala, né, que a gente não pode remover os marcos antigos. Né? Existem coisas, e é interessante esse texto, porque os marcos antigos ali, no original é olã, né? Significa literalmente eternos. Então, não são apenas antigos, né? Eles são eternos. Então, uma coisa ser antiga, já é sério, né? Mas uma coisa ser eterna, né? Então, assim, a gente, sem perceber, vai rompendo com esses marcos antigos. Porque, obviamente, que qualquer mulher aqui já fez isso. Sentou na mesa e virou para o garçom, moço, vem cá, me traz aqui o suco, eu quero o suco tal, né? E você não vai morrer por causa disso, não é disso que eu estou falando, né? Mas eu estou me referindo a essa questão simbólica que ela estava dizendo. Porque, literalmente, eu quero um suco. E aí o cavalheiro vai dizer, eu vou resolver teu problema. Eu vou arrumar um suco para você, eu vou arrumar esse suco. Né? Meu amigo, vem aqui, por favor. Traz o suco aqui para minha amada. Né? Mas ele só vai ter vontade de resolver se você não mandar nele. Porque se você falar assim, pede um suco aí para mim, caramba. Aí lascou. Mas se você falar assim, amor, tô com a sede, pensei num suco. Pensou num suco? Pensei num suco. E qual suco você Laranja gostaria? com abacaxi. Pode deixar que eu vou resolver. Obrigada. Meu amigo, por favor. Então, assim, na verdade é uma dança. É uma dança. Casamento é uma dança, né? Vocês têm que dançar a mesma música. Vocês têm que saber a hora certa, né? De mudar o ritmo. E o problema é que a gente, de vez em quando, pisa no pé do outro. Mas eu sempre digo isso, né? Você só vai pisar no pé de quem aceitou dançar com você. Amém? A pessoa que você mais machuca na sua vida é o seu cônjuge. É impressionante, né? Que isso? Por quê? Porque é a pessoa que está com você durante mais tempo. Né? Que a gente possa verdadeiramente se deixar ser conduzido, né, pelo Espírito Santo. Porque Deus ensina essas coisas para a gente. Né? Vamos orar então? Fica aí um de frente para o outro. Deus é bom. Dá uma olhadinha no olho dela. Esses dias, só um minuto aqui, esses dias eu vi um teste que fizeram, vídeo. Aí, só que era sobre paz. E aí perguntavam para o homem, com a filha ao lado, qual a cor dos olhos dela? Castanho? Teve um que castanho, era azul. A maioria não acertou qual era a cor dos olhos do filho, da filha. Não sabiam nada sobre o filho. Qual time que era, não sabia o time, não sabia as perguntas que faziam, perguntas básicas. Qual a cor preferida, não sabiam. Né? Isso mostra o quanto que nós estamos desconectados. Né? Por isso você não pode perder o olho no olho. Né? Sempre que você puder, olha no olho aí um do outro. Outra coisa também, só para a gente, parêntese, quando você for brigar, não briga no WhatsApp. Que eu estou chateada com isso. A pessoa arruma confusão no WhatsApp. Não, você vai fazer isso pessoalmente. Olhando no olho. Amém?
Estamos combinados? Próxima vez que você quiser brigar, você avisa para ele. Vamos brigar pessoalmente. Quero olhar nos seus olhos. Amém? Então vamos lá. Agora sim, um de frente para o outro. Olha nos olhos dela. Aproveita para conferir se você lembrava a cor, né? Depois dessa, dá uma olhada. Queria que você ministrasse sobre a sua esposa. Aproveita que você está de frente para ela. Ministra sobre o coração dela. Você pode impor as mãos? Agora diga assim: em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu abençoo tua mente, teu corpo, tua alma. Eu declaro saúde para você. Eu te abençoo. Abençoo teus sonhos, abençoo teus planos. E eu declaro que o propósito da minha vida é servir ao Senhor. E que eu farei isso servindo a você. Eu quero te abençoar, te proteger, te guardar. Me perdoa por todas as vezes que eu não cumpri esse papel. Em nome de Jesus. Agora você bota a mão aí no coração dele e diga comigo: em nome de Jesus, eu abençoo a vida do meu esposo. Abençoo o corpo, as emoções, o intelecto, o espiritual dele. Eu declaro que ele é o sacerdote da minha casa. E eu tenho muita alegria de ter um sacerdote dentro de casa. Em nome de Jesus, nenhum intento do inimigo vai prosperar contra a sua vida. Nenhuma armadilha forjada prosperará. Nenhuma seta enviada vai te encontrar. Você está revestido de toda a armadura de Deus. Em nome de Jesus, você é um homem próspero, bendito, bem-aventurado, na cidade, no campo, aonde você estiver. Abençoado é o fruto do teu trabalho. Abençoada é a sua vida financeira. O Senhor te faz livre para prosperar. Em nome de Jesus, eu declaro a minha aliança, a minha fidelidade, a minha submissão e o meu amor a você. Em nome de Jesus. Amém. Pode dar um beijinho. Que Deus abençoe os irmãos, amém? Dá para voltar amanhã, pastor? Amém. Antes da gente sentar, vamos abençoar a vida do pastor Cristiano, né? Para a gente não... Depois, já quando cumprir o que a gente tem que cumprir, já está todo mundo liberado para ir embora, né? A gente não vai... Vamos aproveitar esse momento aqui. Vem cá, pastora Grazi, fazer essa oração. Nós estamos muito, muito agradecidos. Esqueci, meu amor. Chegou um dragão na cidade, hein? Rapaz, eu fiquei olhando, né? Que sintonia que eles têm, né? Gente, a vida do casal, ela tem que ser assim, amado. Transmitir pra gente aquilo que realmente é. Aquilo que realmente é. Eu fiquei olhando vocês ali, a sintonia, e não é nada. Parece, quem não está aqui nesse meio, quem não está no nosso meio, quem não conhece o pastor Cristiano, né? Pode dizer assim, é tudo programado, é tudo... Igual o pessoal faz aí palestra, né? São as mesmas falas, são as mesmas
atividades. Eu já frequentei muitas palestras de coach, um monte de coisa. É tudo assim programado, amado. Tudo para poder extrair do povo, né, as coisas. E aqui a gente vê, né, primeiramente, né, o Espírito Santo fluindo de uma forma, e tudo que eles passam para a gente, né, para nosso casamento também ter um alvo, né, para seguir nesse alvo, é aquilo que eles já vivem há quantos anos, pastor? 29, quase 29 anos de casado, né, amado? Talvez alguém tenha até mais aqui, mas que a tua vida de casado, amado, transmita isso mesmo, a verdade. Porque até no momento que falou que quando tem briga, tem, né? Mas briga com respeito, né, pastora? E a gente, amado, às vezes falha muito nessa área aí. Quando tem briga, não tem respeito. Quando tem briga, tem ofensa, tem palavras de baixo calão, né? Tem palavras ofensivas que pode culminar até no término do casamento. Mas eu creio que muitos casamentos estão sendo salvos, não estou dizendo aqui, mas muitos casamentos estão sendo salvos porque as pessoas estão ouvindo os conselhos e estão praticando, né? O ignorante é aquele que ouve e não pratica. Esse é o ignorante. Esse é aquele que está se jogando, está se afundando e está tendo oportunidade de se agarrar em algo, mas não se agarra porque o orgulho, como o senhor falou, né? O orgulho muitas vezes não deixa. Não, eu tenho uma opinião formada e não adianta. E muitas vezes o orgulho joga a gente para o fundo do poço. Né? Lembra que eu falei no começo? Está muito alinhado com o que o pastor Cristiano, a pastora Marcele falou. Eu creio que o Espírito Santo estava conduzindo aquilo. Às vezes são os pequenos detalhes, são as pequenas coisas que a gente deixou de fazer que está deixando o nosso casamento perder a essência, né? Nós não perdemos a essência, não vamos perder. Mas as pequenas coisas, os pequenos deixar de fazer coisas simples, né? Irmãos, parece uma coisa assim absurda de se falar, mas tem casais que não se beijam. Eu aqui, às vezes, encontro de casais, eu sou um humilde servo, né? Não tenho o nível do pastor Cristiano. Aqui brincando com ele. O que eu ia falar? A pastora me bateu aqui, eu me perdi. Eu falo que às vezes no encontro de casais, e muitas vezes é a realidade de muitas pessoas. Gente que chega convidado, né? A pessoa está beijando no dia do encontro de casais, porque você falou para a pessoa beijar. Tem gente que só beija na hora de fazer sexo. Tem gente que só beija na hora de fazer sexo. Mas tem gente que nem beijar na hora de fazer sexo tá mais. O sexo é algo que virou a ser automático. É como se fosse um contrato que tem que ser cumprido. E, na verdade, não é, irmão. O sexo tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo desejado. A minha esposa tem que ser desejada por mim e eu tenho que ser desejado por ela. Uma vez eu falei para a Graziela, assim, para terminar o que eu estou falando aqui muito já. Se deixar, o pastor fala muito, né? Falei para ela assim, ó, no dia que eu tiver que dizer para você me beijar, porque está pegando. Porque é um desejo que tem que ter do marido para a esposa e da esposa para o marido. Quando isso, irmão, não tem mais, não tem desejo, não tem vontade de se abraçar. Tem casais que estão entrando nos seus lares sem vontade de se abraçar, sem vontade de conversar. Então, tem que ser intencional, porque às vezes as mulheres, elas ficam com aquela historinha do conto de fadas, né, de que o melhor momento de fazer amor é o espontâneo. Não, nem sempre. Você precisa intencionalmente. Eu falo que fazer sexo é como ir à igreja. Se você vai sempre, você tem mais vontade de ir. Mas quanto menos você vai, menos vontade você tem de ir. Então, é você que faz acontecer. Não tem mais criança aqui, né? A criança cresceu. Eu faço acontecer. Eu faço a noite ser boa. Eu programo a noite. E ele também, né? Então, não tem essa coisa mais infantil, né? Porque tem que ser tudo espontâneo. Não tem que ser nada espontâneo. Isso aí era na época lá da infância, que as coisas eram espontâneas. Agora a gente é adulto e se a gente não fizer acontecer, não acontece. Isso aí. E se for para brigar, entre aspas, né, com respeito, irmão, eu acho que vale a pena fazer isso.
o marido querer a esposa, meu Deus do céu, aqui não vou ficar falando muito não, senão vou... Aqui a pouco ela vai querer falar também, né? Vamos orar pelo pastor Cristiano. Depois, quem está com fome ainda de comer uma comida salgada? Tem alguém querendo comer ainda? Porque tem comida aí, pastor, tem comida. Já repôs? Então a gente pode comer mais um pouquinho, tá? Pode comer mais um pouquinho. Quem não pode comer muito, come... também tem isso. E vai ter a sobremesa. Tem que ir para a igreja. Falou nas entrelinhas, tem que ir para a igreja. E olha só, aí nesse tempo, pastor, para a gente dinamizar, nesse tempo que a pessoa está indo lá comendo um pouquinho ainda, nós vamos fazer o sorteio para dinamizar, tá? É claro que eu, por mim, queria que vocês ficassem aqui a noite toda, né? Até 1h, mas eu sei que vocês precisam ir embora para casa, todo mundo tem seu compromisso amanhã, né? Escola dominical, culto e outras coisas mais. Então, assim, mas não se sinta assim, eu tenho que comer, começo a ir embora logo. Não se sinta também nessa. Viu, Marcela? Sei que tu mora perto, então não precisa. A gente ainda vai ser holocausto hoje, né? Quem vai ser? Ai, meu Deus. Querida, a gente está aqui para isso, né? Tem que começar hoje, né? Estava olhando para as irmãs que amam ir para a igreja. Quero ver para a igreja mais tarde. Quando saímos daqui, tem culto aí, andei. Amém? Você foi abençoado. Levanta sua mão para cá, amém? Eu sei que nós fomos muitíssimos abençoados. Sei que o Senhor acrescentou muito no nosso casamento. O pastor aí falou de beijo. Pastor, ama beijar, querido. Deixar beijar toda hora, né? Mas eu estou beijando o marido, né, meu filho? Poxa, o pessoal fica pensando que pastor fala alguma coisa, querido, a cabeça do membro começa a viajar. Pastora não está beijando o marido, hein? Eu sei como é que é isso aí. Mas não viaja não, querido. Fica aqui que estou beijando o marido, né? Esse barbudão, minha filha perguntou como é que eu consigo beijar ele com essa barba. O Pedro hoje mandou eu tirar a barba dele. Mãe, tira a barba do meu pai. Eu falei, não, meu filho, ainda vou botar um dread nessa barba. Já que o corpo é meu, né? Então, vamos embora. Estenda a sua mão para cá, libere palavras de bênção, amém? Assim como é que você foi abençoado nessa noite, nós vamos abençoar os nossos pastores. Somos gratos ao Senhor pela vida deles, pela família, né? Um exemplo de família que deu certo, querido. É para essa família que nós temos que olhar. São para essas pessoas que nós temos que buscar, né? São pessoas que estão aí, estão dando certo e vão continuar dando. Filhos prósperos, filhos abundantes, filhos no altar, diante da presença do Senhor. E eu quero declarar isso. Se por algum momento o teu filho saiu da igreja, saiu de casa, eu quero declarar que há uma promessa sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A nossa família é bendita e ponto. Não tem outra coisa. A sua família é bendita, os seus filhos vão voltar, amém? Vai dar tudo certo, permaneça firme, continue construindo o seu casamento. Faça os seus filhos olharem para você. Façam, até na briga, às vezes eu brigo com meu marido, meus filhos estão olhando para a gente, mas é uma briga saudável, sabe? Os nossos filhos têm que desejar e falar, meu Deus, eu quero ter um casamento assim, abundante, frutífero, igual o meu pai e a mamãe. Eu quero declarar que os seus filhos vão olhar para você e vão ver a excelência do casamento na vida de vocês, amém? Vocês são famílias benditas, famílias frutíferas. Senhor, nessa noite nós te damos graça, Deus, pela vida do pastor Cristiano, da pastora Marcele. Senhor, muito obrigado por esse casal tão precioso, que tem se dedicado nessa área, Senhor, que tem sido em primeiro lugar fiel, Senhor, tem construído o seu lar, Senhor, debaixo de obediência, de princípios, e nós podemos ver o Senhor, nessa casa, nessa família. Oh Deus, continua sustentando os teus filhos. Nós declaramos renovo, fortalecimento, sustento, Senhor, um novo tempo. Eu declaro um tempo favorável e muito mais abundante sobre a vida dos teus filhos, sobre o ministério. Continua largando a tenda dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que famílias se voltem, Senhor, para o testemunho, para a palavra dos teus filhos. Eu quero declarar que tudo aquilo que teus filhos ministram, Senhor, sobre famílias, Senhor, se tornarão decretos, Senhor, sobre os lares. Família
famílias abundantes, prósperas, Senhor. Ó Deus, homens e mulheres restaurados para construir uma família restaurada. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos os filhos dos teus filhos, Senhor. Toda a descendência dos teus filhos que ainda estão por vir, nós declaramos benditos serão, em nome de Jesus. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de tê-los mais perto, de podermos caminhar com eles, Senhor. Obrigado pela simplicidade desse casal. Nós declaramos o nosso amor por eles, Senhor, e declaramos janelas dos céus abertas para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, você pode dizer amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê a obreira Josi? A diaconisa Joelma vai estar trazendo aqui, ó, uma lembrancinha. Amém? Aleluia para os nossos pastores. É com muito amor, amém? Eu sei que você chegou aí, você viu uma foto na sua mesa, né? Você viu uma foto aí. E eu que mandei fazer as fotos que procurei, né? Não sei se a pastora Marcela vai gostar muito da dela. Retrata quem somos. Eu tive a dificuldade de alguns, querido. E esse alguns que eu tive dificuldade, você sabe quem é. Então, aproveita que tem fotógrafo aí e faz um book hoje, em nome de Jesus. E outra, querido, você que está solteirona lá no Instagram, hein? Bota uma foto com o teu maridão lá. Amém? Para olharem para você e ver, essa aí tem alguém que cuida dela, tem um brabo do lado dela, hein? Tem um cara aí, um cara maneiro do lado dela, querido. Não fica sozinha na rede social. É estranho isso, né, pastora? Então, aí, ó, aproveita para tirar a foto aí. A fotógrafa está disponível. Faça um book, amém? E aí você vai receber também uma lembrancinha que nós fizemos com muito amor, com muito carinho. Nos perdoa qualquer coisa, amém? Esse mês foi brabo, né? A equipe de casais passou por um momento de desafio na saúde. Foi difícil, mas o Senhor nos sustentou e nós fizemos o melhor por cada família aqui representada, amém? Então, que o Senhor continue abençoando a tua casa, abençoando a tua família, amém? Que vocês sejam benditos e fica firme, porque Deus vai colocar tudo em ordem, amém? Faça a tua parte, Deus vai trazer de volta quem tem que voltar e o Senhor vai colocar tudo em ordem que precisa ser colocado. Nós só precisamos fazer aquilo que nos cabe. Eu falei para uma pessoa hoje, né? Como é que ela falou para mim? Rapidinho, só para a gente terminar. Na medida do possível, eu estou fazendo. Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim, é isso. Você tem que fazer à medida daquilo que é possível. Porque quando deixar de ser possível, o Senhor vai agir. Amém? Mas se de repente você está olhando para o teu casamento e não está vendo o Senhor agir, é porque tem o possível que ainda você está tendo que fazer. Então faça, amém? E você vai ser muito próspero, amém? O Senhor declarou isso, que nós seremos benditos e nós somos benditos. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Amém. Glória a Deus. Consegue se equilibrar aí? Pode sentar então, meu amado. Se você quiser, não é obrigatório, né, pastor? Não é obrigatório. Pode ir lá, voltar ao buffet lá. Coisa. Oi? O livro, pastor, estão perguntando sobre o livro ali. Pode ver. Eu vou sortear 3, né? Mas pode comprar o teu aí. Não sabia nem que você estava aí, Graziela. E aí, Renato? Tudo bem? Fazer o sorteio, só pessoal. Os valores estão aqui. Se for os 3, tem um desconto. Cadê ela? Fazer o sorteio. Não, se ficar isso aí não. Não tá aqui dentro. Fazer logo o Pix.
foi pegar sua caixinha, não foi? Leva ela lá na Júlia, lá dentro, pra ela ver a caixinha. É mais, ali, a Joelma tá lá dentro. Leva ela lá pra ela ver a foto dela, com a Joelma. Ali embaixo, ela